Olimpíada é uma festa, né? Tá entre os melhores atletas do mundo, né? A gente vai correr na pista, treinar na pista de atletismo, tá os caras correndo lá. Acaba o treino, você senta pra olhar. É uma coisa muito louca, muito legal mesmo. E assim, aquela coisa do hino tocar e você tá lá. Emocionante. Muito. E aí, em 96, o que aconteceu? Quando estava acabando o Campeonato Brasileiro de Basquete, no penúltimo jogo da classificação, eu escorreguei, abri as pernas e rompi 66% do músculo aqui da perna. E aí tratei. Quando saiu a convocação da Olimpíada, eu estava convocado. E beleza, né? Já estou curado. Só que eu não tinha treinado ainda. Daí a apresentação foi em Londrina até. Primeiro treino, eu, em vez de devagar, peguei e fui forçar, rompeu de novo. E aí o Eri Vidal era técnico e falou: Rolando, se você quiser, eu já conheço você não precisa treinar. Quando chegar na data de embarque, você vai. E eu daí, né, o justo dos justos, né, falei: não é justo com os caras aí, porque vai ter corte, vai cortar alguém para me pôr sem treinar. Não é justo, cara. Daí eu pedi dispensa, em 96. E aí em 97 eu fui convocado de novo, houve uma reformulação na seleção brasileira, era de Vidal técnico de novo, só que eu tinha 33, o mais velho tinha 22. Nossa. E aí o que aconteceu? Minha filha, a Bia, né, que é médica hoje, eu viajava um mês, ela ficava um mês doente. Entendeu? Daí eu falei: cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Pelo amor, já foi, cara. Daí eu pedi dispensa, daí larguei a seleção. Sejam bem-vindos para mais um Mundo Real, mais um episódio do nosso podcast. Muito animado hoje aqui, Vanusa, tudo bem? Não, animado eu tô exatamente por conta do número de... Como é que a gente conseguiu fazer tanta coisa? Disciplina, Sério? Determinação, foco. Vontade. E gastando com os nossos convidados, né? Ah, você sabe que o nosso convidado ainda é surpresa, mas Calma. a gente vira sempre cliente dos nossos convidados. Exatamente. Né? Cliente, paciente... Sim. Não, esses caras te patrocinam? Não, nós patrocinamos eles. Eles vêm aqui e a gente patrocina eles. E do jeito que tá esse negócio de convênio de saúde, você acaba gastando mais do que paga no convênio, né? História de ressarcimento, o dinheiro não vem menos, é um horror. Demora para vir e tal. Mas o que a gente quer comemorar é o número? 50. Edição 50. E a gente era ou escolher uma pessoa que tivesse 50 anos de idade, ou tivesse corrido 50 maratonas. E aí a gente escolheu... uma pessoa que calça 50. 50. O número do sapato dela é 50. Você conhece alguém pessoa. que calça 50? Pois eu tenho alguém na minha frente. Daqui a pouco a gente vai responder. Mas antes disso, eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal. Você não precisa patrocinar e nem virar paciente dos nossos convidados, né? Cliente dos nossos convidados. Mas pode, porque eles são todos bons. Pode se inscrever no nosso canal, você vai receber aquele sininho e daí a cada episódio um comunicado de quem veio aqui e qual foi o assunto. O assunto hoje vai ser muito legal. A gente também tem as colunas no Paraná Portal, né? Que é Viva Bem no Mundo Real. É só entrar lá no Paraná Portal, procurar a nossa coluna, que a gente praticamente fala do que a gente fez aqui no programa, do que a gente aprendeu, do que a gente tirou de bom. E hoje uma história que com certeza vai inspirar muita gente, porque é um cara... Eu pessoalmente estou até meio nervoso hoje aqui, porque eu me lembro... sei lá, 10, 11, melhor não falar a minha idade, né? A idade que eu assistia, senão o nosso convidado pode ficar bravo comigo, né? Falei: porra, cara, eu não sou tão mais velho que você assim. Mas eu me lembro muito bem das Olimpíadas de Barcelona, no início da década de 90, e os jogos aconteciam de madrugada, e eu ficava lá na minha cama assistindo, fascinado pelo basquete, assistindo os jogos da seleção brasileira, torcendo pelo Brasil. E ouvi alguns nomes, né? Guerrinha, Oscar Schmidt, Marcel, Pipoca e o nosso convidado, Rolando. Tá aqui hoje, curitibano. A gente ficava de olho, né? Porque o curitibano, os caras têm que fazer bonito lá, porque é da nossa terra. Rolando Ferreira Júnior. E realmente foi um momento muito legal do basquete brasileiro, né, Rolando? Você... Também não vou esquecer, antes de a gente te cumprimentar aqui, mas já trazendo um monte de histórias, né? Acho que foi 86. 87, do PAN? Do PAN, 87. Pô, eu tinha 11 anos, né? Papo dele. 11 anos. E não vou me esquecer daquela vitória, né, quando vocês derrotaram os Estados Unidos, a máquina de basquete mundial,
né? A cara de tristeza. E os americanos, né? Sempre muito frios e comportados, né? Aquela coisa do atleta, como é que tem que se comportar, conduta ética e papapá. E eles todos sérios, né? Na hora, afinal de contas, eles ficaram com o segundo lugar, né? Na hora de receber o prêmio. Os brasileiros já arrancaram a rede da cesta de basquete, colocaram no pescoço. Aquela festa, né? Que sempre acontece quando a seleção brasileira ganha algo importante. E foi um momento histórico para o basquete brasileiro, acho que até para o basquete mundial, né, Rolando? Prazer, Sim, né? muito obrigado. O prazer é meu, boa tarde. Empolgação, né? pelo convite, Ele falou Manuz assim, e João. eu sou fã desse cara. Tá ruim de ídolo, hein? Meu Deus do céu. Não tô não, cara. Então, foram 2 momentos muito importantes, né, na minha carreira, né, de atleta, né? O PAN, a maior conquista que eu tive, né, a maior conquista da minha geração, na verdade. Entrou para a história. Essa vitória mudou os rumos do basquete mundial, né? A partir dali que as equipes começaram a ver que a bola de 3 era uma arma, né? E a gente usava muito bem isso, né? Então a gente tinha um técnico visionário, técnico muito inteligente, o Ari Vidal, que viu, né, que a gente tinha um diferencial, que era a bola de 3. A gente tinha 2 grandes chutadores, né, o Oscar e o Marcel, e ele fez todo mundo entender que a gente trabalhando junto, sabendo o que cada um ia fazer, a gente podia alcançar coisas maiores, né? Então a gente sabia que o Oscar e o Marcel eram seus pontadores, e a gente tinha que ajudar nisso. Então a gente pegava rebote, né, saía correndo, passava para ele, fazia bloqueio, corta-luz, o que fosse, para deixar eles livres, para eles arremessarem. Então a gente treinava, a parte física nossa era muito forte, né? Então a gente tinha um preparador físico que foi professor da USP, foi corredor de 110 metros com barreira, o professor Valdir Arbante, que era na época, né, era o que tinha de melhor, né? Então ele era nosso preparador físico, então a gente corria, viu? Pulava, corria e deu resultado, né? Era o nosso jogo, né? Sair correndo, chutar de 3. Entendeu? Muito estratégico, pelo que você diz, sim, né? Sim, né? Então a gente fazia de tudo para deixar os 2 livres. É lógico que às vezes sobrava uma bola ou outra pra gente, né? Que legal. Mas... E no momento em que o Brasil não ganhava muita coisa fora do país, né? Fora o futebol, eu acho que o vôlei tinha passado uma boa fase. O vôlei estava crescendo, começando, né? Com aquela geração de prata. O futebol não ganhava nada desde 70, né? 82 saiu decepção. Só tinha fama. 86 também, daí só foi ganhar em 94, né? E a gente vinha de um 4º mundial, né? Em 86 na Espanha. Nós ficamos em 4º no mundial. E aí coroou, né, a geração com essa conquista do PAN. Mas o que faltou mesmo foi a medalha olímpica, né? É verdade. Quem sabe? Chegamos perto 2 vezes e não fomos. Mas eu acho que, claro, que é a vontade de todo atleta, né? Mas o fato de ter mudado um cenário é muito importante, né, Rolando? Como você disse, mudou o cenário internacional do basquete. Sobre essa mudança do jogo, eu queria falar um pouquinho com você. Você até mencionou aqui fora do ar que o próprio Steve Kerr, que foi um grande arremessador de 3 pontos pelo Chicago Bulls, né, junto com o Jordan e tudo, foi decisivo, inclusive, acho que no último campeonato. Sim. E ele agora técnico do Golden State também, tendo muito sucesso, né? Mencionou essa mudança do jogo, né? Porque o que é mais fácil? O mais fácil é estar perto da cesta para fazer o ponto, né? E de repente, não é esse o jogo mais. Vamos jogar para fora numa estratégia para marcar mais pontos de uma vez só e enganar a marcação, vamos dizer. Fugir do óbvio. Como é que foi essa transformação? Eles vieram com a conta que era melhor fazer 5 bolas de 3, né, do que 5 de 2. Você vai ter 5 pontos a mais, né? Então todas as equipes agora têm especialistas de 3 pontos, né? Então, se for ver, o basquete americano sempre jogou primeiro dentro do garrafão, a bola de segurança, a gente falava, com os pivôs. E depois abria, né? Porque daí juntava todo mundo os pivôs marcando, jogava para fora, arremessava, né? E aí a coisa mudou, agora todo mundo, até os pivôs arremessam de 3, né? E o arremesso de média distância praticamente sumiu. Se você for ver o score sheet lá, o shooting chart, né, da NBA, que tem onde arremessa, então tá tudo concentrado dentro do garrafão, que é a bola de contra-ataque, o rebote, ou de 3 pontos, pouquíssimo chuta de meia distância. Por quê? Só vai chutar um passo para linha dentro da linha de 3 pontos, você dá um passo para trás e arremessa, né? Entendeu? E esse negócio da gente ser
a gente ter influenciado, né? Saiu até o documentário, né? Falei, só não lembro o nome, mas tem no Globoplay, né? Tem o documentário lá falando dessa história. É a bola que conta, é bem legal o documentário. Que bacana. Agora, conta pra gente, como é que começou esse envolvimento com o esporte, né? Só porque você era grande, você foi pro basquete? Você calça 50, mas você tem quanto de altura? 2,14. 2,14. Imagina se calçasse 40, né? Não ia parar em pé. Né? Ia ter que ficar se equilibrando, né? Então, basquete, na verdade, assim, minha família, meu irmão jogou vôlei, fez atletismo, minha irmã também jogou basquete, fez atletismo. Todo mundo alto? Todo mundo, eu sou mais alto, né? Mas meu pai tinha 1,96, minha mãe 75, né? E aí, eu morava ali no Alto da Glória, perto do Couto Pereira, de Belfort Duarte na época, né? E estudava no Zacarias ali, na esquina, numa quadra. E minha irmã, a gente tinha botado uma cesta de basquete em casa, mas era uma cesta, era uma lata de lixo, na época era lata de metal, né? Sem fundo, a gente pendurou lá e ficava arremessando. Eu aprendi umas coisas, né? Lá em casa tinha aquele negócio de samambaia, sabe? Sim. Colocava samambaia, que legal, sim. Também servia como cesta de basquete. Então, faz qualquer coisa, né? E aí eu tive o professor de educação física do Colégio Zacarias, era pro técnico basquete em Araucária, feminino. E ele falou, Rolando, você não quer jogar basquete? Lá no Colégio Estadual do Paraná, que a gente era vinculado ao Colégio Estadual, né? E pertinho ali? Né? Pertinho. Eu falei, vou, né? Daí eu comecei a ir. Era 6 horas da tarde, uma coisa assim, das 6 às 8. E assim, eu sempre fui muito... Meu pai faleceu isso foi em 76. Você tinha que idade? 12. 12. Meu pai já estava doente e faleceu em 77, né? Com câncer no pulmão. E assim, eu era muito, meu pai viajava muito, eu fui criado assim, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, meu irmão não dava muita bola pra mim, sabe? E eu era meio bocó, né, assim, não respondia, ficava na minha sempre. E aí o que aconteceu? E eu já era alto, né? E eu tinha vergonha de ser alto. E aí eu ia pra lá, eu era mais novo, os caras me sacaneavam, né, me enchiam o saco, não sei o que mais, e eu quietinho lá, aguentando. Daí ia ter um campeonato, um torneio, nem lembro o que era. O técnico não me chamou e nem falou nada pra mim, né? Falei, porra, eu venho aqui, sofro humilhação. Bullying direto. Bullying. Pô, na hora de jogar, não me chamam pra jogar, eu não vou mais jogar isso. Larguei mão do basquete em 76. Aí, em 77, minha mãe arrumou uma bolsa de estudos no colégio Positivo Júnior, lá no... que tinha acabado de abrir, né? Ali é na Mercedes? Ligorrilha. E aí, em 77, eu não fiz nenhum esporte. Em 78, eu abri as escolinhas. Falei, vou fazer um esporte. Daí eu falo assim, eu fiz a primeira burrada na minha vida, né? Porque eu fui fazer vôlei. Porque o irmão jogou vôlei, né? Só que eu morria de vergonha de ser alto, então eu tava lá na quadra de vôlei. Eu tinha 1,90 m já, 14 anos. E os outros 1,70 m, 1,60 m, tudo baixinho, né? Perto de mim, né? E do lado da quadra de vôlei tinha quadra de basquete. E meu problema foi que eu tinha 1,70 m e continuei com 1,70 m. Tem gente que vai indo, né? Você já tinha 1,90 m e continuou, foi para 2,14 m. E aí o técnico de basquete viu a situação, chegou pro técnico de vôlei, até o professor Maculan, né? Ele falou assim, você vai perder esse menino, ele tá morrendo de vergonha. Ele não vai continuar aqui jogando com você. Ele falou, não, eu sei. Eu tinha que pôr com os mais velhos, mas ele não tem condições de jogar com mais velhos. Vai ter que ficar aqui. Ele falou, posso convidar ele para jogar basquete? Ah, pode, se ele quiser. E aí eu encontrei o cara que mudou minha vida, né? O professor Chicão. Ele foi lá, falou assim, ó, quer jogar basquete? Eu falei, não sei, já tinha uma experiência ruim. Não, mas não é aqui, é no clube. Vai lá testar, no Círculo Militar, que também era pertinho de casa, né? Tá bom, eu vou. Então, segunda-feira, 6 horas, vai lá e manda me chamar, não entra. Falei, beleza. Fui lá, segunda-feira, 6 horas, vim treinar com o professor Chicão, não sei o que mais. E aí o que ele fez? Ele pegou, mandou todos os grandão me receber. Todo mundo da minha altura. Que legal. E aí eu me senti em casa, né? Que sensibilidade de professor, então, né? E assim, eu sempre, quando dou aula, quando dava aula, né? Eu sempre contava essa história, né? Eu dava aula de pedagogia de esporte e é bem o que o profissional de educação física precisa fazer, né? Claro. E aí eu achei meu lugar no mundo, né? A minha altura, ao invés de ser motivo de piada, era motivo de inveja. Todo mundo queria ser na minha altura, entendeu? Sim. E aí comecei a jogar e comecei a desenvolver. Isso em 78. E despontar. Sim, daí comecei, né? Porque assim, o Chicão, né? Ele, além de ser o meu descobridor, né, incentivador no começo da carreira, ele foi meu primeiro chefe quando eu voltei.
para Curitiba, no Colégio Medianeira até. E ele era pivô. E na época, né, o esporte era bem especialista, né, no basquete. Então eu era pivô, eu só jogava de pivô. E ele me ensinou muito, né? Então eu comecei a desenvolver, porque assim, o pessoal treinava na quadra lá, bater bola, eu ficava na tabelinha do lado, fazendo gancho, arremessando de pertinho, para aprender isso. Foi evoluindo. Que chamam hoje no exercício, na atividade física, o funcional, vamos dizer, como se fosse o funcional do pivô mesmo, sim, não era para se meter. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje se faz tudo. Hoje se faz tudo, né? Você tem que ser capaz de fazer isso. Tanto que uma vez, em 96, 97, a gente estava jogando a final do Brasileiro em Franca, contra a Franca, eu jogava no Corinthians, Rio Grande do Sul. E o Oli Vidal no treino, ia ser o segundo jogo, né? E eles marcaram o armador muito forte, o armador não conseguia levar a bola de defesa para ataque. Ele falou no treino, falou assim, achei a solução pra gente levar a bola. O Rolando vai levar. Eu falei, você tá louco, né, que eu vou levar a bola da defesa para ataque? Não vou, não. Porque eu sabia bater bola sozinho, assim, agora com alguém marcando no jogo na final. Não, e o cara alto, tá né? louco? Claro que as pessoas, os atletas mais altos, eles desenvolveram isso que você falou agora, hoje se treina tudo. Mas para um jogador alto bater bola, a altura também dificulta, Nesse né? ponto, Porque atrapalha. você bate mais alto, né, a Bate bola. mais alto também, é mais Mais fácil de fácil de roubarem roubar. a bola Sim, também. sim. Você tem que proteger a bola também. O baixinho, se bater bola sem proteger, vai tomar, né? Vai perder. Agora, antes de falar da progressão aí da tua carreira, eu gostei que você falou dessa coisa que você sofria esse bullying todo e tal. E como é que foi pro Rolando se descobrir em vantagem, sair daquela posição digamos, de vítima, né, para protagonista? Então, tiveram várias pessoas que ajudaram, né? Minha família, especialmente, né? O Chicão, que me descobriu. E eu tive uma coordenadora, não sei se era coordenadora pedagógica, nem lembro o que era. Aconteceu um evento lá no Colégio Positivo Júnior, porque eu era alto. Quando eu fui para a 8ª série, nesse ano, o que aconteceu? Eles pegaram todos os repetentes e fizeram uma turma só de repetente. E me botaram junto porque eu era eles grande. eram mais velhos, né? E eu era do tamanho deles e me botaram junto, sendo que eu nunca tinha repetido. Sabe? Eu estudava tudo. E aí comecei a entrar lá no clima, né? E aí eles faziam a maior zona sempre, né? Eu uma vez eu estava no corredor fazendo uma guerra de pêssego. Tinha um pessegueiro lá que pegava caca. E o Bedel pegou a gente e mandou todo mundo para a diretoria. E aí tá todo mundo lá, né? Encostado na parede lá, e eu encostado e abaixado, assim, segurando no joelho, para ficar do tamanho deles. Né? Daí ela acabou de dar babada na gente, a professora Roseli. Pediu para todo mundo sair, só o Rolando fica. Falei, puta. Falei, me ferrei, né? E aí ela começou a falar desse negócio de ser alto, né? Que não precisava ter vergonha, que ela viu que eu tinha vergonha e tudo, sabe? E começar a me aceitar, né? E a partir daí essas pessoas me ajudaram muito, né? Que legal. Então esse negócio da altura é vantagem. Hoje em dia, né, quando eu, por exemplo, ontem eu fui, comentei para vocês no Colégio Bom Jesus ali, falar com os meninos, é uma coisa que eu falo, né? As aparentes desvantagens, né? Às vezes só são aparentes, né? Que pode se transformar em vantagem. Você tem que usar a seu favor, porque ninguém é igual, né? Não. Você sabe Você que eu se não... aceitar. Eu não era alta como você, assim, mas eu era sempre a mais alta da turma ou a segunda mais alta. E era muito difícil, porque enquanto eu estudava com menininhas, né, todas delicadinhas, pezinho pequeno e tal, eu já calçava meus 39, né, que eu calço até hoje. Eu já era grandona, já tinha corpinho feito e tal. Então as pessoas me viam também com um olhar tipo, deve ser mais velha, repetente, Sim, entendeu? é isso. Então é isso. Tanto que teve uma situação de eu estar brincando aos 11 anos, brincando de pega-pega com crianças mais velhas do que eu, num churrasco de fim de ano da empresa do meu pai, e o amigo dele, eu escutei, falou assim, a tua filha bebeu? Ele falou, por quê? Porque ela tá brincando com as crianças. E eu era a mais nova. E isso me fez, eu tenho certeza que isso me tornou, aos poucos, uma adolescente muito tímida. Como à medida que eu fui saindo da infância. Então você veja como às vezes é difícil. Não sei se hoje Agora, como eu achei é que legal tá. essa história do... É o Chicão, é isso?
Dele perceber isso, né? Porque geralmente o técnico, o professor de educação física, sobretudo nessa época, né? Era o cara do esporte, às vezes dava bronca. Às vezes... Sim, não, a bronca eu tomava sempre. Era pesado o treino, né? Hoje, por exemplo, o cara vai preso. Se ele fizer um treino, né? Se o técnico fizer um treino igual faziam no passado. Não é só o treino, é falar as coisas. Exatamente. Né? Cara, falava assim, seu paralítico. Sei que falava umas coisas assim. E palavrão, né? Palavrão, esporro e tal. Mas, pô. Eu era professora. As professoras de educação física eram as mais legais e também falavam, não falava palavrão não, mas falavam as coisas Falavam com umas coisas, então, e a professora de educação física tem uma proximidade muito grande com você. Mas mais bacana, você sabe que eu tive vários e se tornaram, assim, para mim, grandes referências, e inclusive esses que tinham esse comportamento. Então, sei lá, a gente fica muito próximo do professor de educação física, quem gosta de esporte. Mas assim, né, eu vou adiantar, desculpa. Pode, aqui, né? Pode, por favor. Eu fui coordenador, professor universitário de 2006 a 2022, né? Eu saí da Tuiuti agora em outubro do ano passado. Então até 2017 eu era só professor, de 2017 a 2022 coordenador do curso além de professor. E assim, eu sempre falo as coisas, assim. Seu orelhudo, filhote de cruz credo. Eu falava as coisas assim. Professor, não entrega esse papel de estágio. Pô, entrega na açougue ali. Como você vai entregar o papel de estágio, Pia? Vai lá no Start e entrega lá, pô. Né? E assim, eu acho que essa juventude falta um pouco disso, sabe? Esse negócio de... Porque eu tratava eles que nem filho. E eu falava, eles percebiam isso, sabe? Tanto que assim, eu sentava lá no Barigui, tinha a mesa de educação física do lado da mesa de direito. A coordenadora de direito do lado. Daí, às vezes, ela falava, o aluno saía e falava, cara, se eu falo assim com os alunos de direito, os caras me processam. Né? Mas era uma via de duas mãos, né? Existia o respeito. Mas eles chegavam para mim, fala, professor Orelha, tudo bem? Tudo bem, Orelha, sabe? Uma coisa assim mais informal. Eu acho que assim, ficou muito chato esse mundo, né, com essas coisas. Cara, você não pode falar mais nada. Eu acho que tudo tem que ter um... eu sempre falo tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite, obviamente. Você não pode ofender, né? Mas a defensiva é muito grande, né? As pessoas às vezes ficam com a expectativa de ouvir alguma coisa negativa para falar, olha... E aí, às vezes, também por conta de traumas mesmo, daquilo que a gente... Né? A pessoa já está mais sensível, né? É a mesma coisa você, naquela época... Um professor chamava você de gigante. Então, aconteceu, gigante né? do pé de feijão? Eu tinha uma professora de ciências nesse positivo, no positivo júnior. Eu tinha muito amigo meu, que era repetente, estava na 6ª série. Eu estava na 7ª, daí eu fui para a 8ª, ele repetiu de novo a 6ª. Ele fez umas 4 anos. E tinha essa professora de ciências. E ela, na aula de ciências, lá não sei, ela foi falar de gigantismo e deu eu como exemplo. Uia. Ele me contou, né? E eu assim... você não estava nada. Eu não estava. Eu não contei pra ninguém, fiquei quietinho, não falei nada, tá? E aquelas essas coisas... Porque é gigantismo, no teu caso, né? Imagina que... E essas coisas... E eu sempre fui uma pessoa assim, que eu não ponho pra fora, não ponho, né? Internalizando. Até uma hora, né? Até uma hora, né? O que aconteceu quando eu parei de jogar. Mas depois a gente conta sobre isso, se vocês tiverem interesse também. Não, a gente quer saber. Mas então vamos falar dessa progressão. Então, daqui, primeiro da progressão, para a gente depois saber a volta. Se formou em educação física? Então, eu saí de Curitiba, que eu não tinha noção do que o esporte podia me proporcionar, né? E minha mãe era costureira, meu pai viajava, ele foi vice-presidente de Curitiba. Ele trabalhou com um cara que chamava Arion Cornelson. Ele foi presidente de Curitiba, foi presidente da FPDU, e ele tinha um negócio, tipo um baú da felicidade aqui no Paraná. E meu pai trabalhava com isso, ele viajava muito. Né? E daí minha mãe, ela fazia questão que eu estudasse. É a única coisa, né? Então todos os filhos se formaram, todos os 5. E eu, quando estava indo para o 3º ano do ensino médio, tive a oportunidade de ir para São Paulo. E fui, né? Meio empurrado. Jogar basquete ou estudar? Jogar basquete. Para jogar basquete. Mas o meu objetivo era estudar. Era me formar em São Paulo e voltar para Curitiba para trabalhar, porque... Que é o caminho natural. Não imaginava que ia. Eu não sabia que o basquete podia ser uma profissão, e é entendeu? O que eu sempre falo, porque as pessoas... É difícil, é um desafio muito grande você...
ocupar um espaço de destaque no esporte. A concorrência é grande. Sim. Mas o esporte pode levar você a fazer uma faculdade, a se formar, Sim. e você tem várias opções, se der certo no basquete ou no esporte. Bem, isso, você tem que dar a oportunidade, né? Daí eu fui, só que aí eu fui fazer o 3º ano lá em São Paulo, já não foi como em Curitiba, né? Porque, pô, eu treinava 3 categorias até 11 horas da noite, chegava, ia dormir 1 hora, tinha 7h30, você acha que eu ia? Não ia. Então foi a primeira vez que fui em recuperação em um monte de disciplina. Mas acabei passando. E aí o que aconteceu? O basquete, comecei a ser reconhecido, aparecia na TV, jornal, não sei o que mais, né? Viajava, daí ganhava uma grana, eu ganhava 10 mil cruzeiros. Começa cedo, né? E aí arranjei uma namorada. Daí eu falei, que eu vou voltar para Curitiba? Você tá louco? Vou jogar basquete o resto da vida. Entendeu? Daí eu entrei na faculdade em 82, Faculdade de São Francisco de Santo André. E assim, eu morava numa república com uma senhora e os 2 filhos. Morava na casa deles, ali atrás do aeroporto de Congonhas. A faculdade é de Santo André. Assim, em linha reta não é tão longe. Mas só que não tinha condução direta para. Então eu acordava às 5 horas da manhã, pegava um ônibus e ia até o metrô, pegava o metrô até a Estação da Luz, pegava o trem ia para Santo André e pegava um ônibus para a faculdade, treinando até às 11 da noite. Você acha que eu ia para aula? Lógico que não, né? Só que eu não contava para os caras do Sírio, né? Chegou no final do ano, estava reprovado, os caras queriam me matar. Eu prometi para sua mãe que você ia estudar. Falei, cara, mas não dá. Como eu vou fazer? Daí eles me deram um carro. Uma Brasília, que eu não bati só no teto porque eu não capotei, eu acabei com a Brasília. E aí eu fiz 82, 83 e 85, eram 3 anos na época. Só que assim, tinha 2 disciplinas que eu não ia de jeito nenhum. Primeiro era a natação, eu não sei nadar direito até hoje, né? Eu morria de medo de pular, bater a cabeça, aquelas coisas. E morria de vergonha também de não saber nadar. Bom, você com o braço esticado deve ser metade da 25. Mas era uma desgraça. Metros. E a segunda era a ginástica olímpica, cara, que era muito técnico, né, na época. Você tinha que ser atleta de tudo. Cara, imagine, eu tive que dar mortal na prova. Eu dando mortal. Caí de bunda, né? Então, essas disciplinas ficaram. Em 85 eu acabei, daí em 86 fui embora para os Estados Unidos e não acabei a faculdade. Eu fui acabar só em 92. Mas essa saída para os Estados Unidos, do Sírio para os Estados Unidos, como é que funcionou isso? Te procuraram? Você foi atrás? Não. Então é bem a história assim, né? Então quando eu estava em Curitiba, o pessoal falava para mim assim, Rolando, quando chegar na seleção brasileira, você vai lembrar de mim? Meus amigos falaram, você está louco, né? E aconteceu. Em 84 fui convocado para a primeira seleção brasileira. Daí, quando você estava no Sírio, né? Estava no Sírio. Daí, quando eu fui para São Paulo, eu comecei a me destacar, o pessoal falou assim, Rolando, você tem que ir para os Estados Unidos estudar. Falei, por quê? Porque você vai jogar na NBA. Bebeu xixi? Você está louco? Não, você tem condição, não sei o que mais, você tem que estudar lá. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. E assim, a gente fez umas excursões para os Estados Unidos, com o Sírio em 83, acho. Contra a universidade. Você nunca sonhou? Você sempre foi assim, mais pé no chão, assim, mais até pessimista um pouco, assim, no sentido de... Não se reconhecia, dessas oportunidades, talvez? Eu não me reconheço até hoje, né? Eu tenho um pequeno problema com isso, sabe? Eu não acho que eu sou tudo isso, os caras... Não. E aí toda a universidade que a gente ia... A gente acha. Obrigado. Toda a universidade que a gente ia, os caras queriam que eu fosse jogar lá, só que eles não falavam comigo. Isso eu fui saber depois, né? Falava com o Mortari, que era o técnico, ou com o diretor. Você acha que os caras queriam que eu saia? Não queriam. Então eu não soube disso nunca. Em 84, o Marquinhos foi para a Olimpíada de Los Angeles, eu treinei, eu joguei para a Olímpico, não joguei a Olimpíada, né? E ele falou com o técnico dele, né, sobre mim. Ele falou comigo antes de ir para a Olimpíada, e era no Novo México, a universidade. Só que ele voltou, não tive coragem de falar com ele. E acabei não indo. Né? Só que daí, aquele negócio da NBA começou a ficar na minha cabeça, né? E aí, em 85, eu fui jogar a seleção de novos, na Austrália. E aí eu joguei super bem. E tinha um time americano de igreja, né? Que a gente estava até comentando. E tinha um cara lá, foi lá e falou de mim para um técnico nos Estados Unidos. Universidade de Lamar, em Belmont, no Texas, no interior do Texas. E aí lá, depois a gente voltou, era a seleção de novos, né? Alguns ficaram para a seleção adulta, eu fui um deles. E a gente Você já estava com uns 20 e pouco? Estava com 85, eu estava com 20.
21. E aí, quando eu fui jogar Sul-Americano na Colômbia, o assistente técnico estava lá para me ver jogar. E fez o convite. Só que eu já sabia mais ou menos as universidades, né, que valia a pena ir. E Lamar não era uma delas, era uma universidade desconhecida. Falei, não vou. Ele encheu tanto o saco, falei, tá bom, eu vou. Mas sem compromisso. Daí eu fui para lá, passei 4 dias, os caras me trataram que nem rei, né. Voltei pro Brasil, mandei um Sedex pros caras, ó, não vou. Passou. Isso foi em setembro, agosto. No final do ano, em dezembro, ele saiu. Não foi um telegrama que você mandou? Ah, era uma coisa. Assim, né? Daí... Sedex não tinha. Não Sedex. Telegrama. Telex, telegrama. Telex. Eu falei Sedex? Falou Sedex. Desculpa. Daí, em dezembro, eles me ligam e falam, ó, Rolando, a gente não tá mais em Lamar, a gente tá na Universidade de Houston. E a Universidade de Houston tinha ido 2 vezes para a final da NCAA, né? Até esse ano eles são o número 1 da nação, Houston. Eu falei, para essa eu vou. E o basquete americano universitário é muito competitivo, né? Tem gente que gosta de acompanhar mais o basquete universitário do que o profissional. Porque é mais garra, né? É mais popular que a NBA. E aí eu fiz uma coisa muito feia, né? Porque daí eu acertei com eles que ia para lá e acertei com o Corinthians também. Sendo que eu ia para lá, ia para os Estados Unidos em agosto. Só que eu saí do Sírio no começo do ano, em agosto de 86, eu saí do Sírio no começo do ano e fui pro Corinthians. Peguei luvas, salário, tudo. Entendeu? E é uma coisa que me arrependo até hoje de ter feito, sabe? Eu não pensei direito. Né? E deu um rolo, mas cara. Mas com essa idade também, né? Daí assim, os caras... Mas eu tive muita sorte, né? Porque... Os caras iam jogar o Mundial, o Sírio. Eu tava montando um time, era Marcel, eu, Rock Smith, não sei se lembram, um americano que tinha. O time era bom. Só que assim, eu tava vendo que eu ia jogar pouco. Né, que eles iam trazer pivô americano. E aí, uma semana antes de viajar para os Estados Unidos, eu falei para eles que ia embora. Eles mandaram uma carta, o Corinthians mandou uma carta, ia mandar uma carta para a NCAA, falando que eu era profissional. Daí eu não ia poder jogar. Só que acontece, tinha que ser via CBB. Eles não podem mandar direto. Eles mandaram para a CBB. O Ari Vidal, que era técnico de seleção, não fazia nada na época. Ficava o dia inteiro na CBB. Ele foi lá e viu a carta. Pegou e guardou a carta. Muita sorte, né? Te ajudou. Me ajudou. Cara, é que você fica falando aqui, eu fico imaginando, né? Os Estados Unidos, com toda a tradição do basquete, procurando um atleta brasileiro, chamando, indo atrás, universidade e depois a NBA, que você vai nos contar como é que chegou nisso. Aqui eu te pergunto, Vanusa, quantos jogadores americanos de futebol, o nosso soccer aqui, que lá é soccer, que aqui é futebol, a gente vê no futebol profissional? Não. No brasileiro, eu acho que nenhum. Quem vai buscar o atleta? E a gente está falando da mesma coisa aqui. Né? Porque tem ainda o europeu, né? Claro, eles devem trazer, né? devem buscar. E deve ter lá os seus Rolandos lá com no certeza. Futebol. Né? Com certeza. Mas a gente não vai atrás. É uma disputa, é uma concorrência muito grande aqui. A gente tem bons atletas, como tem lá também. Então, só isso... Né? Só o fato deles estarem atrás... procurando demonstra muito legal. Que você chamou a atenção, né? Então, diamante, né? Acharam diamante. É um cara de 7'1", né? 2'14", que sabia arremessar, Shaquille O'Neal né? tem quanto? Minha altura, mais ou menos. Só que ele pesa 3 vezes mais, né? De músculo. Ele é forte, ele é grande, né? Graúdo. Desculpe a palavra, é um animal. Nossa, ele é muito forte, cara. Né? Então, daí eu fui, né? A gente jogou o Mundial, que a gente ficou em quarto, né? Em Barcelona, e voltando, tinha um torneio do Sírio, lá um torneio que eu joguei pelo Corinthians, no Sírio. E pior que todo mundo sabia que eu ia embora, menos o pessoal do Corinthians. Nossa, foi muito, muito chato. Você se sentiu mal? Me senti, né? Mas assim, eu botei na minha cabeça o que eu ia fazer e foi. Porque se eu não tivesse botado na cabeça, eu não teria ido. E talvez não tivesse o reconhecimento que você teve hoje. Não. Daí acabei indo para Houston em busca de um sonho, né? E eu fui com 22, eu teria 2 anos para jogar só. Aí você já passou a acreditar na possibilidade de NBA? Sim, eu acreditei, de tanto falarem, né? Daí eu fui, né? E eu tinha 2 anos para provar que eu era capaz. Por quê? Porque na divisão 1, onde Houston jogava, que é a maior divisão, só pode jogador estrangeiro até os 24.
Então eu podia jogar só 2 anos, júnior e sênior, né? E fui, apostei. Né? E como é que foi daí lá? Assim? Então, assim, é o que eu falo, né? Você estudou na universidade, sabe como é? Não sei se você estudou lá fora. Não. Essa vida de atleta, student athlete, né? Tá, você é tratado como um rei, né? na faculdade. Não, né? O ambiente é muito legal. Né? Então é muito melhor que a NBA. Talvez eu esteja exagerando, por quê? Porque em Houston eu era o cara, né? Na NBA eu era mais um, né? Entendeu? Então, para mim, a experiência de Houston foram os 2 melhores anos da minha vida. Que legal. O atleta universitário, ele tem todo o apoio, uma estrutura que o profissional não tem no Brasil, né? Vamos falar a verdade em muitos casos. Em high school dos Estados Unidos a gente não tem aqui. É verdade. Né? E aí eu fui para Houston no primeiro ano, assim, eu conto, primeira vez que eu cheguei lá, né? Daí, sabe como é que é, né? O técnico não pode dar treino antes de começar a temporada. Então ele falou assim para mim, Rolando, tem um bate-bola lá toda tarde no ginásio, você pode ir lá bater bola. Eu falei, beleza, né, vou. E aí peguei meu tênisinho, depois do almoço fui lá, sentei no banco para olhar, os caras batendo bola, daí comecei a olhar os caras, falei, nossa mãe, os caras da NBA. Moses Malone, Clyde Drexler, Aquilina João... Era um bate-bola estrelado. Nível. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Daí me escolheram no próximo time. Quem me marca, Moses Malone me marcando. Sabe quem é, né? Não sei se já ouviu falar. Eu não, Moses eu sou Malone, entre os 50 maiores jogadores da história do basquete. Um pivôzaço. Os 3 que você falou aí, né? E aí ele me marcando, aí eu tô lá no pivôzinho, passa a bola pra mim, eu bato pro meio assim, solto um gancho na cara dele, a bola cai. Eu só escuto ele falar assim, quem que é esse branquelo aí? Falei, eu me senti nas nuvens, né? Escrevi pro pessoal aqui no Brasil, tô jogando com esses caras aqui, vocês estão jogando esses... E aí começou a minha pré-temporada, né? E eu tive sorte porque o time de Houston, eu fui titular todos os jogos 2 anos que eu estava lá, né? Mas esse primeiro ano, especialmente, tinham 2 jogadores que eram, assim, prospectos da NBA, né? Que estava todo mundo de olho. Chamava Greg Anderson, Cadillac, e Rick Winslow, os 2. E aí estava todo mundo vendo eles. E daí, por tabela, me viam, né? Entendeu? E aí eu fui o terceiro em tudo nas estatísticas da universidade, atrás deles apenas, né? Ponto, rebote, tudo. E aí no segundo ano, eles saíram, ficou eu. E aí você passou a ser o primeiro em tudo? Daí eu fui o primeiro em tudo. Pontos, rebotes. Porque... Que legal. Né? Então em 2 anos, né? E você começa a receber carta de time da NBA, né? Perguntando as mais variadas coisas. Que eles Europa não te chamou, não te procurou? Chamou, tive várias propostas na Europa também, depois, né, quando eu parei, né? Quando eu me formei na universidade. Mas é porque não valia a pena ir para a Europa se você estava na Meca ali. Sim. Lógico. Não, depende, né? Porque você pode, lá você pode participar e na Europa você pode ser um ícone. O cara, né? Mas assim, na verdade, assim, tinha um porém, né? Na época, se eu jogasse na NBA, eu não podia jogar na seleção brasileira. Mas não tá nem aí para isso, sabe? Porque assim, aquele negócio de internalizar tudo, né, e não pôr para fora. E assim, é muito difícil ter 2,14. Sabe? Claro. Jogando basquete. Assim, você joga verdade, tudo. É difícil porque eu sou mais alto, mas eu sou mais lento que os outros. Às vezes. E meu biotipo, eu não sou tão forte assim, né? Eu era forte, mas... E aí muita gente, né, assim, os caras falam, se eu fosse você eu arrebentava, aquelas coisas, sabe? Me enchia o saco, tinha gente... E aí, chegar na NBA era uma aprovação para mim mesmo e para os outros do que eu era capaz. Entendi. Então eu queria chegar na NBA de qualquer jeito. Não, e vamos falar a verdade aqui. Quem tinha chegado Ninguém, na NBA, né? dos brasileiros naquela época? Ninguém. Tinham 2 convites, o Marquinhos e o Oscar, mas não foram. E eu fui o primeiro que acreditei, Eu achei né? que o Oscar tinha ido. Ele foi, mas não... Pro Portland, inclusive, não foi? Não, o Nets, New Jersey. Daí, mas não acertou por causa da seleção, acho, não sei. Então, Ninguém tinha ido pra NBA, nenhum brasileiro. Sim. Então eu fui, né? Então, fui lá, eu acreditei, né? Que legal. Entendeu? E aí? A gente quer aí no mais. meio desses 2 anos em Houston teve o Pan-Americano de 87. Que a gente já conversou, né? A gente estava perdendo de 14 anos. E aí você cresceu mais no jogo ainda, né? Mas eu joguei pouco na final, né? E aí a gente começou o segundo tempo, eles abriram, era 20, 21, a gente conseguiu virar, reverter e ganhar.
Uma coisa tão inusitada, você estava falando aí da cara dos americanos lá no banco, não tem coisa que pague, né? E... David Robinson, um dos maiores nomes do basquete mundial. Entre os 50 maiores, né? Isso foi entre a tua formatura e a... Você estava ali o primeiro e o segundo ano na Aham. universidade. E aí, eles não tinham nem o hino para tocar no pódio. Sério, do Brasil? Foram que eles pegar não lá no... ninguém acreditavam de jeito acreditava. nenhum. Ninguém, nem a gente, na verdade. A gente foi lá para ser segundo. Só que no segundo tempo, assim, ontem até perguntaram, o que o Ari Vidal falou para vocês antes do jogo? Falou, não falou nada. Ele entrou no vestiário, já tá tudo lá esperando ele. Vai falar, a preleção do ano, né? Daí ele olhou pra gente e falou assim, ele gostava de falar assim em espanhol, jueguem nomás. E virou as costas e falou, e agora? Entre o primeiro e o segundo tempo, já tomando um cacete, já não podemos tomar um cacete, né? Vamos perder né? Bonito, pelo menos. Daí o que aconteceu? No segundo tempo, os americanos são arrogantes, né? Porque no basquete, especialmente, né? Marrento, né? E aí o que aconteceu? Aquele negócio dos 3 pontos. O Marcel, Oscar, Cadum, os mais experientes, né? Chegavam para eles, davam espaço, quando eles estavam com a bola, recuava. Falavam assim, você é bom, chuta de 3 aí. Chuta aí, cara, vai, você não é o bonzão. Os caras começaram a cair na pilha, só que eles não arremessavam de 3, né? Daí eles pegavam e mandavam, o que acontecia? Rebote, é o nosso jogo, pegava a bola, saia correndo, pum, chute e pronto, voltava para a defesa. Chuta de novo, é isso, é bom, não sei o que mais. E o David Robinson fez 4 faltas ali e tudo. E aí foi indo, quando eles viram já tinha passado, né? Mas foi uma estratégia de vocês na hora do jogo. Sim, porque a gente não tinha nada que perder, né? E aí foi uma coisa muito interessante, assim, a gente voltou, o pessoal voltou pro Brasil. Foram lá visitar, ver o presidente, acho que era, nem sei quem era. Que ano? Essa época, 87. Sarney, deve ser, né? Não, o Sarney foi 87 depois. era o Figueiredo ainda, não era? É. E aí... Acho que era. Eu fiquei nos Estados Unidos, né? Porque eu tinha aula, né, na universidade. Andei um monte de tempo com a medalha, mostrando tudo porque ninguém acreditava. E um dia eu estava andando no campus, né? Estava voltando do apartamento de um amigo meu lá que morava no campus também, e estava atravessando o campus. Era umas 11 da noite de sábado. E aí tinha 2 quadras de basquete, entupida, né? Entupida. Eu tô olhando ali, passando, os caras jogando, daí o cara manda uma bola lá da casa do chapéu de longe, a bola cai e ele grita assim, Oscar Schmidt de 3. Pra ver qual foi o impacto do negócio, né? Entendeu? Então, cara, foi muito legal. Então, assim, muito orgulho de ter participado disso aí, sabe? Sim, claro. A tua volta para Houston depois disso tudo? Você voltou para Houston? Pra estudar, segundo ano. Mas daí voltou com medalha, né? Dourada ainda. Pra estudar, fazer mais um ano. Pra fazer mais um ano. Até aí nenhum contato com... NBB. Não, só as cartas, né? Sim, mas não tinha nada, né? Daí no segundo ano arrumei um agente, né? Precisava de um agente. Né? E aí eu fui muito bem, né? Nesse segundo ano, tudo. Então, eu era um prospecto, né? Não sei o que mais. Aí acabou a temporada, eu joguei alguns All-Star Games lá. Eu joguei um em Orlando, que foi o top 32 jogadores da nação. Foram para Orlando fazer um torneio e treinar. Eu fui. Daí fui pro pre-draft camp em Chicago também, que estavam os jogadores. E é muito legal nesses lugares, porque tá todos os times da NBA lá. Daí está à tarde no quarto, toca o telefone. Eu sou o general manager do Washington Wizards, estou no quarto tal, você pode vir aqui conversar com a gente. Daí você ia lá, conversava. Entendeu? Eles mostravam interesse. Já deve ser para isso mesmo, esses campeonatos, né? Esses All-Star, né, esses camp. Aí eu voltei pro Brasil, porque a gente tinha o pré-olímpico para Seul, né? E tinha a Olimpíada de Seul. E estava aqui em Curitiba, né, esperando, né, alguma coisa acontecer. Nem sabia que dia era o draft. Tão desligado, né, que eu era. E daí estava em casa aí, toca o telefone meu agente. Ó, rolando o draft foi ontem, não sei o que mais. Você foi escolhido pelo Portland Trail Blazers, 26ª escolha, primeira, segunda rodada. Falei, nossa, e agora? Desliguei e falei, puta, deu certo. E agora? Tocou aquele telefone que fazia isso, na casa da minha mãe. E aí, cara... Ficava longe a ligação internacional, né? Alô! O cara gritava. E era caro, hein? Era caro. E aí eu estava sozinho em casa, liguei pra Virgínia, minha esposa, né? Era minha noiva na época, não conseguia falar com ninguém. E eu precisava desabafar. Só eu sabia, né? Daí eu desci e fui falar com o porteiro.
Olha. Só que o porteiro não sabia nem que era NBA, mas eu desabafei. Mas foi muito legal, né? Assim foi muito bom. E aí você foi para lá? Então, daí o que aconteceu? Daí tem um negócio que chama Rookie Camp. Vai todos os novatos jogar. Você fica 10 dias treinando. E eu fui. E eu era um cara de futuro, que eles iam investir, não sei o que mais. Aí eu comecei a treinar e comecei a me destacar, comecei a ir bem no treino. Daí um dia ou outro ia jogador na NBA, do time mesmo jogar, daí um dia foi o pivô, joguei de igual para ele. Cara, eu tava com um furúnculo na perna, bem do lado do joelho, assim. E eu sou um jogador, eu falo assim, eu era pivô rasteiro, eu não pulava, né? Só ficava fintando aquelas coisas. Cara, todo mundo pulava e chutava meu furúnculo, cara. Meu Deus, eu não sei como eu consegui jogar. E aí, no final dessas 2 semanas, tem um jogo no ginásio do Portland, entre os rookies, todo mundo. Ginásio lotado, cabia 11.666 pessoas no ginásio antigo. E eu fui jogar. O meu agente falou pra mim assim, Rolando, seguinte, os caras estão endurecendo um pouco o negócio do contrato. Depois do jogo, provavelmente, eles vão te chamar para conversar, porque acabou o camp, então eles vão conversar com você. Então, você vai chegar, se eles falarem alguma coisa, você vai falar que tem uma proposta da Europa, que você está pensando em ir para a Europa. Eu falei, você está louco, né? Eu tinha proposta da Europa mesmo, mas não ia falar nada, né? Vai que os caras topam na hora. Os caras me mandam embora, né? Falei, não vou falar não, você tem que falar, você tem que falar. Tá bom, vou falar, né? Daí fui jogar, moí no jogo. Assim, joguei, fui cestinha, tudo, acabei com o jogo. E aí chamaram a gente no vestiário, um por um. Daí os caras me enchendo a bola, Rolando, você tem um futuro muito grande aqui, brilhante, blá, 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 blá. Você não ia pra lá. E eu falei, pois é, mas eu tenho uma proposta da Europa, acho que não sei. Não vai. Eu morrendo de medo, então vá, tchau. Não falaram, né? E deu certo o negócio. Funcionou, os caras me ofereceram um contrato de 3 anos garantido, né? Entendeu? Aí ficou 3 anos no Portland? Não, fiquei 3 anos. Não? Eles pagaram tudo, mas eu fiquei só 1 ano. Né? Por escolhas... más escolhas. Tuas? Ou deles? Minhas, né? Assim, primeira coisa. Vocês acham que é difícil chegar na NBA? Obviamente claro. né? Sim. É mais difícil se manter na NBA. É. Por quê? Porque todo ano tem um monte de jogador chegando. Então você tem que estar bem. Você tem que sempre estar no top. Se você não é o Clyde Drexler na vida, Michael Jordan na vida, você é um... Você jogou com o Drexler? Uhum. Então você tem que... E assim, eu acho que eu cheguei lá, falei... Aí deu uma relaxada. Atingi o objetivo, mas não é assim. Relaxou. E eu comecei jogando esse rookie game, joguei bem, daí os jogos da pré-temporada, joguei super bem também. Só que aí, o que aconteceu? Quando o Portland começou a temporada, eu joguei o primeiro jogo, fiz 6º homem, tudo, beleza? O Portland começou a perder. E a pressão ficou muito grande. Então, quem era novo não entrava muito. Só entrava quando estava 20 pontos atrás ou 20 pontos na frente. Não entrava em jogo no pau. E foi o que aconteceu comigo. E aí, no dia 28 de dezembro de 88... Que ano foi isso? 88. Porque o Portland jogou a final... Em 90. 90. No outro ano que eu saí. Que o Drexler era o cara contra o Jordan, inclusive. Isso. Mais velho, né? Já meio que... Não, 2 anos mais velho, mais ou menos a idade do Jordan. 1 ano mais velho, talvez. E aí eu tô lá em casa, a gente tava indo pra Houston, ia voltar pra Houston a primeira vez, depois que tava no Portland. Já tinha pego os ingressos dos meus amigos, tudo. Toca o telefone, era o diretor lá de esportes, lá, o Buck Walter, diretor do Portland, né? Daí ele falou assim, Rolando, é o seguinte, a gente precisa trazer um jogador da lista de machucado pro time principal. Porque funcionava assim na época, você pode ter 12 jogadores ativos e 3 machucados. E o Portland tinha. E tinha um cara que chamava Kiki Vandeweghe, que jogou em Nova York, depois jogou em Denver. O cara ganhava mais ou menos, na época, tinha um salário de mais ou menos 3 milhões por ano. Era uma puta mão de dinheiro hoje em dia, mas na época era mais, né? Hoje em dia os caras ganham 10, 15 milhões. Né? E ele precisa voltar, e a gente precisa que alguém se machuque para ele voltar. E como você está jogando pouco, a gente não quer se desfazer de você, a gente precisava que você fingisse estar machucado. Eu falei, porra, não sei, né? Não sei, tem que pensar. É o seguinte, converse com o seu agente e depois me diga. Eu falei, beleza.
Liguei pro meu agente e falei, é assim mesmo, não sei o que mais, né? Faça. Eu falei, tá bom, né? Outro dia tinha treino, todo mundo sabia que eu ia se machucar e eu fui sorteado. Né? E aí, tendinite no joelho direito, fiquei 4 meses sem treinar basquete. Só fazendo musculação, fiquei um animal forte, né? Mas, mas o teu negócio você não estava fazendo. E aí, assim, toda aquela motivação que eu tinha no começo foi para baixo, né? Me sentia... Quantos anos ali você tinha? 24, né? Novo pra caramba. Né? Daí eu me sentia a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? E aí foi interessante isso, porque eu sempre me culpei por isso, por ter aceitado, sabe? Sempre, e esse ano eu estava conversando com o CEO da NBB, que ele veio para Curitiba, que ele tem interesse que a gente tem um time, né? E eu contei a história e falou, Rolando, mas não é culpa sua. Você confiou no seu agente. Seu agente, com 24 anos. Seu agente não fez um puta de um contrato para você? Fez. Então, quem que você ia confiar para perguntar? E o cara falou para eu fazer. Se eu tivesse falado não, talvez as coisas tinham sido diferentes. Mas como que seriam diferentes? Seria diferente porque eu estava treinando, né? Falei, não vou. Não vou. Ou vocês me trocam. Me demitam, coloquem... Mas tem uma coisa assim que eu tenho dificuldade em lidar até hoje, né? Que é o orgulho, sabe? Porque por exemplo, foi uma escolha, né? Eles escolheram, tipo, alguém para sacrificar. Então. Sim, mas o orgulho... Orgulho de ser cortado depois, entendeu? Sim, mas por outro lado, o orgulho não te segurou naquele momento de dizer para os caras nem a pau. Porque eu tinha medo, né? Entendeu? E de ser mandado embora daí. E é tudo muito jogo de interesses, Sim, né? é um business, né? Um grande negócio, inclusive. Agora, esse é um debate importante que a gente faz aqui, né? Porque muitas pessoas passam por isso diariamente. Sim. Em proporções maiores, menores, em outras, ou do mesmo tamanho. Tem que fazer escolhas. Não, na tua empresa, você está lá, você vive do teu salário, o cara chega o seguinte, eu preciso que você faça isso aqui agora, você topa? Se você, eu não vou, eu vou fazer o que eu defendo, meus princípios, daí do dia seguinte você está na rua, você não tem o teu salário. Ontem eu escutei uma reportagem que me deu orgulho, denunciando aí algumas coisas, situação de estrada e tal. Aí hoje, por exemplo, eu já vi o palanque do outro lado, entendeu? Tipo, houve alguma pressão e usou como palanque. Então, quer dizer, o jornalista ali também foi pressionado, de alguma maneira, a não apertar em cima do cidadão. Então, eu acho que em todas as áreas acaba tendo, e é muito ruim a falta de independência. O jornalista é um bom exemplo para você falar, né? Triste, porque o cara é chamado lá, falou, beleza, eu sei que você tem a tua profissão, mas e daí? Você pode ir para outro lugar amanhã, depois. Essa liberdade, essa autonomia, essa independência da imprensa, vamos falar a verdade, é que existe mesmo na prática? Olha, eu tive sorte de ter trabalhado num período em que eu trabalhei em empresas que não eram independentes e por isso eu saí. E tive muita sorte de ter trabalhado numa outra onde aquele período ela era muito independente. Se você teve sorte... É porque não é independente, então, né? Porque eu digo assim, porque hoje eu estou vendo, por exemplo, cheguei a essa conclusão, né? Que pena, eu estou falando em relação a esse caso específico. Então, assim, mas eu tive, graças a Deus, eu tenho boas histórias para contar. A gente tinha uma independência, pelo menos se tinha alguma coisa, era tão alto nível que a gente nem percebia. Entende? Mas assim, pode ser também, vivemos uma fase do processo, né? que nós escolhíamos os temas e íamos apertando quem fosse até o fim. Então, são coisas muito... Para a formação do jornalista é muito bom. Mas eu não vou negar que sempre existiu uma briga entre departamentos de jornalismo e comercial. E você pode ter sido manipulada sem perceber também. Claro. Assim como esse jornalista pode ter sido. Olha, cara, você tem que mostrar outro lado, você foi injusto. Atacou. Então. Mas vamos voltar aqui pro basquete. Esse não é o nosso basquete. Não. Hoje não. Não, mas o legal é assim, que o que ele passou... É relação, né? As pessoas passam, né? É o cara que tá trabalhando no banco ali, tá trabalhando na agência. Então, assim, até na minha palestra eu falo, uma atitude como essa, às vezes, pode causar uma demissão, pode causar alguma coisa assim. E aí o cara que... Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você estivesse tomando uma atitude diferente daquela. Enfrentado. Acreditando, confiando que
lá na frente você ia virar o jogo. Uhum. E daí vamos dizer que você não tenha virado o jogo depois. Você tomou a decisão. Você vai falar, porra, eu teria que ir lá atrás ter feito diferente, cara. Isso, é bem isso mesmo. O que eu sei porque isso já aconteceu comigo, entendeu? Eu falo, olha, lá na frente isso vai mudar, entendeu? E eu vou ser valorizado por aquilo porque eu agi corretamente, né? A minha postura foi corajosa, eu agi... Então lá na frente isso vai... Que nada. Não. Mudaria a minha posição? Eu sinceramente não mudaria. Mas por outros motivos. Porque se fosse para pensar na carreira e tal, talvez eu teria mudado. É uma coisa assim que eu lidei por muito tempo, né? Não só essa situação, mas várias outras, né? Durante minha carreira. E se eu tivesse feito diferente? Mas não tem jeito, não vai voltar atrás, né? Não. E todas as experiências fazem quem eu sou hoje. É isso aí. E graças a Deus, assim, cara, eu tive, assim... centenas, talvez milhares de alunos, não tem nenhum que fale mal de mim, sabe? Sou muito querido pelos meus alunos, pelas pessoas, então isso eu acho que não tem preço, né? E pelos torcedores talvez também. Se eu, por exemplo, eu falo assim, pô, devia ter dado um murro na cara, um infeliz que me encheu o saco, as coisas seriam diferentes, porque eu aguentei muita coisa, e não dei um murro. Mas se eu tivesse dado um murro, talvez as coisas teriam sido... Por que eu fui convocado até 1997 para a Seleção Brasileira? Porque eu era desse jeito que eu era. Talvez se eu tivesse dado um murro em alguém, brigado, alguma coisa... Talvez você fosse o cara do equilíbrio mesmo. Eu já era mais briguento que você, eu vou te dizer, a briga não compensa, cara. Todo mundo sai machucado, mesmo o vencedor. Eu ouvi isso outro dia. A briga, mesmo quando você ganha, você sai machucado. Claro. Então... E você sabe que de alguma maneira você também cometeu ali alguns erros para poder ganhar, né, nesse caso. Da briga, da luta. Falando nisso, vocês assistiram Nada de Novo no Front? Que é uma... Ainda não. Tem na Netflix, né? Mostra isso. Na verdade, ninguém ganha uma guerra. Mas, Rolando, eu queria te perguntar o seguinte. Você contou aqui desse mundo que você viveu, né? Um mundo que diferente daquele que você estava acostumado. De repente, tudo isso aconteceu com você e você volta para o mundo, vamos dizer, para o mundo real. Né, cara? Você volta para Curitiba, que é a tua cidade. Você tem lá, importam lá fãs, gente tirando foto, um contrato legal, tá com uma vida boa. E de repente, né, essa vida, ela acaba mudando completamente, cara. Como é que foi essa transição para você? Foi difícil, cara. Assim, parar não foi difícil. Na verdade, assim, eu tive um último ano de basquete, eu jogava na Universidade de Santa Cecília, em Santos. E a Virgínia com os meus filhos estavam em São Paulo, e eu estava sozinho lá em Santos. E quem era o dono do time, da universidade, é o tal de Marcelo Teixeira, que era presidente do Santos. É dono de metade de Santos lá, o cara. E o cara é um filho da mãe, né? Então, o que acontecia? A gente perdia, tinha que cortar salário. E geralmente era eu o culpado. E aí a gente jogava a Liga B, né? A gente jogava a Copa Caixa para classificar para a Liga A. A gente jogou em Recife, fomos campeões, então classificamos para a Liga. E foi no final do ano. E aí, no final, vim passar o Natal Novo em Curitiba, né, com a minha família, e voltei para Santos para me apresentar. Cheguei lá, o medalha era até que falou, o cara quer cortar 60% do seu salário. Vá conversar com ele. Eu não sei se era bem isso, né, ou se o cara queria mandar embora de qualquer jeito. Daí eu falei, não vou conversar. Sabe uma coisa? Me encheu o saco, vou parar de jogar. É porque isso tudo mexeu com a tua cabeça. Você estava lá no Portland Trail Blazers, jogou pela Universidade 10 anos de Houston. Né? Daí você chega ali e, porra, tem que ouvir desaforo de um cara que um nível menor, né? Sim, tem isso. Claro que a gente tem que aceitar, mas existe um pouco disso também. Essa coisa do orgulho que você falou. Então mas daí você continuou jogando na seleção? Não, eu joguei na seleção até 97. Tá. Daí continuei em clubes até 2000. E além de tudo isso, cara, assim, tinha uma coisa muito ruim, assim, eu tinha um problema crônico nas costas, né, fazia uns 3 anos que eu sofria com as costas, então assim, eu tomava Voltaren direto, assim, né, meio de jogo para destravar as costas. Uma vez eu apliquei em mim mesmo. Sério? E era uma coisa e o prazer, assim, né, porque quando eu comecei a jogar... Curtia por quê? Porque eu era pago para jogar basquete. Pô, que coisa maravilhosa.
E aí eu ia treinar feliz. Daí lá em Santos... aqui jogar basquete ainda pagam a gente? Lá em Santos, talvez por estar longe da família, por todas essas coisas. Já tinha os filhos. Já virou uma obrigação desgraçada, sabe? E com dor ainda, né? Daí eu falei assim, eu vou parar. E num outro ambiente, que você não estava... Daí eu parei de jogar. Falei, Virgínia, parei de jogar. Vou fazer um quero, não sei o que mais. Falei, vou voltar para Curitiba, sou formado em Educação Física. Daí eu voltei para Curitiba. Claro, e com um currículo enorme, né? Sim, mas... Mas sabendo que seria muito difícil ou acreditando que poderia ser diferente? Eu achei que ia ser mais tranquilo do que foi, na verdade. Porque eu estava meio saturado de basquete, por isso que eu voltei para Curitiba. Né? Só que você não pode ficar longe do basquete. Era o que eu sabia fazer. E aí eu voltei, quem me estendeu a mão foi o Chicão, lá no Medianeira. O mesmo Chicão. Então era assim, eu era técnico do Medianeira feminino e técnico das escolinhas de basquete. Fui professor de 5ª e 6ª série. Era técnico da Universidade Federal do Paraná, do time universitário. Ele foi tricampeão paranaense até. Tinha uma escolinha de basquete na PUC. E... era técnico da Renault. Ele jogava os jogos do SESI. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo, era pouquinho de cara. E aí o que acontecia? Eu ganhava 1/3 do que eu ganhava jogando basquete com 6 empregos. E outra coisa, não é porque eu fui jogador na NBA que eu sou capaz de dar treino e dar aula. Entendeu? Eu formei educação física nas coxas, não fiz estágio, porque os caras assinavam para mim. Sim. Então, você sabia teve dar aula. que reaprender. Só que assim, a ficha não tinha caído ainda. Entendeu? Eu ia dar aula, largava os alunos lá, sabe como é que é criança, né? Puxa a calça, professor, você vai ficar puto e ir embora. Né? Um dia eu tava jogando... Você tinha quantos anos quando essa mudança aconteceu? 37. E aí, assim, eu andava muito nervoso, né? E aí teve um jogo da Federal, meu Deus, esse foi o pior de todos. Eu era técnico, né? E a gente tava jogando um jogo, assim, bem equilibrado, tudo, e eu tinha engordado, assim, uns 30 quilos, né? Sim. Eu já tinha brigado com o juiz, estourado uma garrafa dessas na parede, chutado a coisa, chutaram a cadeira, tava louco, né? Uma hora ficou tudo preso, falei, vou morrer, né? Sentei, né? Melhorou. E aí tava acabando o jogo, cara, faltavam acho que uns 15 segundos, a gente perdendo 2 pontos. Lance livre nosso. Eu pedi tempo, falei assim, vamos meter os 2 lance livre, vamos pressionar, faz falta, pra gente pegar a bola. Beleza? Beleza. Agora, se você errar o primeiro, você erra o segundo, pra gente poder pegar o rebote, beleza? Beleza, tá bom. Daí assim, né, eu em pé aqui, o lance livre lá do outro lado da quadra. Olhando, já foi lá, pum, errou o primeiro. Falei, puta vida. Agora ele vai errar o segundo, né? Só que tem uma coisa no basquete. Quando você arremessa, a bola tem que pegar no aro. Porque se ela não pegar no aro, a bola é do outro time automaticamente. O menino não sabia. Ele pegou e me jogou a bola na tabela. Daí o juiz apitou, bola para outro time. Só que assim, quando ele jogou a bola na tabela, eu fiz assim... Putz, tinha um cara na minha frente aqui do outro time, dando risada no meu atleta. Adivinha o que aconteceu, né? Foi pra cima. Saí correndo atrás do cara, queria matar. E eu nunca fiz isso na minha vida, né? Nunca. Daí todo mundo me segurando. Nossa, foi um escândalo. Imagina cara. Quantos pra segurar o Rolando. Né? Ainda bem que não peguei. Puxa. Graças a Deus. E a Virgínia foi a primeira vez que ela foi no jogo. Que ela assistiu. Ela falou, nunca mais veio. Primeira e última. Daí, isso aí pra você ver como é que tava a minha vida, né? E aí teve uma coisa que não teve nada a ver com o basquete. E a Virgínia teve a brilhante ideia, magnífica, não sei de onde ela tirou, de abrir uma revistaria. Cara, é muito trabalho esse negócio, né? Eu ajudava ela quando eu podia, né? E um dia eu fui comprar umas coisas no Sam's Club para ela. E fui pagar meu cartão, tempo que a gente pagava, demorava 3 dias para compensar as coisas, né? Não aceitaram o cartão. Daí eu já fiquei puto. O famoso deu na trave. Briguei, chamei o gerente, fiz um escândalo. Cara, que vergonha. No fim aceitaram, voltei para a revistaria, lá, tirei as coisas do carro, sentei no meu fio e comecei a chorar e não parava de chorar. Entrou em depressão. Daí a Virgínia desesperada, daí fui médico, remédio e psicólogo para entender que não dá para ser desse jeito, né? Entendeu? 6 trabalhos ainda... E sem saber, né?
Daí eu fui fazer pós-graduação, educação física escolar, várias coisas. Psicólogo foi importante, né? Tinha muitas coisas assim do passado, né? Por exemplo, meu pai morreu em 77. Eu não chorei. Eu fui chorar lá em 2001, 2002, entendeu? Coisas que estavam lá, sabe? Presa. Bem velho, sabe? E aí caiu a ficha, daí eu fui fazer pós-graduação, fiz mestrado, entendeu? Você recomeçou a tua vida. Daí eu reinventei, né? Se reinventou. Parabéns, cara. Parabéns pela essa virada de chave que você deu na tua vida. Agora eu tô fazendo outra, né? Porque né, essa vida acadêmica acabou. Assim, não é que eu não queira. Né? Se aparecer a oportunidade, tudo bem, eu vou pegar de volta, mas eu gostaria de não, que tá difícil esse negócio acadêmico, né? Para todo mundo, né? Esse negócio de cursos em EAD ferrou com os cursos presenciais. Os alunos estão cada vez mais imaturos, né? Entendeu? Então, tá difícil. E tá perdendo a importância cada vez mais, porque também não tem mercado, não tem emprego, né? As pessoas não têm a motivação. E a área, curso novo, né? E a área de educação física também é muito marginalizada, né? A gente falou de duas áreas aqui, jornalismo e educação física, em que a forma como a gente colocou, a gente não incentivou alguém a fazer o curso, né? A gente falou aqui do problema de você entrar em uma empresa que você não vai poder agir de maneira independente, conforme você aprendeu na faculdade. Sim. E a gente falou das dificuldades da educação física, salário. Hoje ainda tem o personal trainer que virou uma espécie de Uber da educação física. Tem vários campos da educação física. O problema é esse negócio do personal trainer academia. Os caras só querem trabalhar com isso. Ou ele pode trabalhar no hospital, para trabalhar com idoso, obesidade. É muito grande, mas os caras só querem uma coisa. Porque o personal trainer paga melhor. E tem uma coisa... mas assim, o problema é assim, tem muito personal trainer que se sai e cobra 30 a hora. Isso, e daí marginaliza. E o cara que tem mais experiência, que tem mais currículo, quer cobrar um valor mais alto, não perde para o cara que vai dar um serviço de e tem uma porco, coisa né? da educação física, hoje eu acho que ele é mais valorizado do que na época, por exemplo, que eu estudava. Porque eu lembro assim que a gente, o meu curso, ele reabriu depois de 8 anos na PUC. Então, nós, primeiro ano, ocupamos uma sala no corredor de direito, e sempre do lado, né? Direito e outro bem na frente, educação física. E aí fomos expulsos do corredor de direito, fomos para o corredor de educação física. E daí o que se dizia? Saímos dos chatos para os trogloditas. Que era aquela coisa. Mas era isso, tinha muito disso, assim. O cara quer trabalhar o corpo porque ele não tem cérebro, aquela coisa toda. E hoje é bem menos, mas era bem mais no nosso tempo. Melhorou muito, mas mesmo assim, tanto a fisioterapia quanto a educação física, as pessoas têm um certo preconceito, né? Você acha ainda? A educação física é assim, Eu acho que as redes sociais, de modo geral, ajudaram muito, né? Porque as pessoas estão levando conteúdo e existe um interesse de toda... Mas o problema é que a rede social, a internet, aceita qualquer coisa, né? Tem gente que escreve, tem nego que segue lá, os caras que não tem formação nenhuma, né? Por exemplo, a gente fala assim, ele segue o marombeiro.com. E às vezes o especialista em rede social não é um especialista naquilo assunto, que, né? claro. Bem isso, então é difícil, né? Vendendo pela internet. Cara, muito legal a tua vinda aqui. Porra, pra mim foi uma honra. Já passou? Porra! Passou. A gente não falou de Olimpíada. Dá pra falar ainda? Claro. Eu queria que você nos contasse essa experiência de Olimpíada. E você não ter ido, né? Você chegou a ser convocado também. Sim. Não foi porque... Em 88 nós jogamos, né? A Olimpíada de Seul. Né? Então eu estava na melhor fase da minha vida, porque eu estava motivado por causa da NBA. Ficamos em quinto. Perdemos a chance de medalha ali, né? Porque a gente perdeu um jogo para a Espanha, que a gente podia ter ganho. Aí ia ter cruzado com a Austrália e ficava entre os 4. Só que a gente perdeu da Espanha, daí a gente ia ganhar da União Soviética. E nós perdemos de 3 pontos da União Soviética, tendo a bola na mão no jogo. Olha. Mesmo assim, a União Soviética foi a final, né? Entendeu? Então a gente perdeu a chance de medalha aí. Em 92, Barcelona. Aí eu já me lembro mais. Os jogos eram de madrugada, a gente assistia. Em Barcelona, assim, o Dream Team, né? Foi uma festa. A gente tinha um time, assim, com algumas alterações, tudo. Acho que Seul que os jogos eram de madrugada. Eu estou confundindo aqui, 88. Essa Olimpíada eu estava nos Estados Unidos, agora eu lembrei. A de Barcelona. De Barcelona, isso. Então. E a gente
teve a oportunidade de jogar com os Estados Unidos no pré-olímpico, mas não jogamos, porque a gente perdeu na Venezuela, na semifinal. Eu nunca tinha perdido a Venezuela, perdemos. E aí fomos para a Olimpíada, né? E a Olimpíada é uma festa, né? Tá entre os melhores atletas do mundo, né? A gente vai correr na pista, treinar na pista de atletismo, tá os caras correndo lá. Acaba o treino, você senta para olhar. É uma coisa muito louca, muito legal mesmo. E assim, aquela coisa do hino tocar e você tá lá. Emocionante. Muito. E aí em 96 o que aconteceu? Quando estava acabando o Campeonato Brasileiro de Basquete, no penúltimo jogo da classificação, eu escorreguei, abri as pernas e rompi 66% do músculo aqui da perna. E aí tratei. Quando saiu a convocação da Olimpíada, eu estava convocado. E beleza, né? Já estou curado. Só que não tinha treinado ainda. Daí a apresentação foi em Londrina até. Primeiro treino, eu em vez de devagar, peguei e fui forçar, rompeu de novo. E aí o Eri Vidal era técnico e falou, Rolando, se você quiser, eu já conheço você não precisa treinar. Quando chegar na data de embarque, você vai. E eu daí, né, o justo dos justos, né, falei, não é justo com os caras aí, porque vai ter corte, você vai cortar alguém para me pôr sem treinar. Não é justo, cara. Daí eu pedi dispensa, em 96. E aí em 97 eu fui convocado de novo, houve uma reformulação na seleção brasileira, era de Vidal técnico de novo, só que eu tinha 33, o mais velho tinha 22. Nossa. E aí o que aconteceu? Minha filha, a Bia, né, que é médica hoje, eu viajava um mês, ela ficava um mês doente. Entendeu? Daí eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Pelo já foi, cara. Daí eu pedi dispensa, daí larguei a seleção, né? Entendeu? Então a minha carreira de seleção foi de 84 a 97, né? Longa? 14 anos. Era longa. Não, e daí assim, você fica olhando. Eu sou muito tonto, né? Fico olhando na internet. Daí eu descobri um blog lá, dos caras falando, os jogadores que jogaram nas universidades americanas, nas melhores, top 10, eu tô em quarto, eu acho. Top 10 brasileiro, sabe? Aí o cara, ele bota assim, no comentário, ele fala assim, Rolando Ferreira, jogou na Universidade de Rio, jogou no Portland tanto tempo, não sei o que mais. E teve uma passagem apagada pela seleção brasileira. Não, mas foi no cara, contrário. Imagine se não fosse apagada, né? Pô, 14 anos, como é que pode ser apagada, né? Os caras, então, por isso que eu falei, a internet é assim de qualquer coisa, né? E assim, uns caras às vezes que nem acompanharam, que não depois, estudou, não sabe de nada, né? Não estudou. Pra minha geração, né? Porra, era Rolandão, né? Por isso que a gente tem que estar muito preparado para ler esse tipo de coisa, né? Senão você se abate. Então. E não dá. Não dá. Mas a gente falava sobre isso um pouco aqui. Nos Estados Unidos e outros países da Europa, né? A valorização do atleta. Outro dia até o Kaká falou uma bobagem a respeito do Ronaldo na Copa. Porra, você veja como a gente é valorizado aqui, né? O Ronaldo, fenômeno, o cara é um craque respeitado no mundo inteiro. Aqui todo mundo estende o tapete para ele. Lá no Brasil, ele é mais um gordo. A gente chamou o cara de gordo ainda, mais um gordo andando na rua. Daí foi um horror, né? Todo mundo começou a criticar, mas é verdade, falar dele e tal, não sei o quê. Não, mas eu acho que ele é visto como... Não, claro que ele é muito respeitado, mas o que ele quis dizer é o seguinte... Eu entendo, sim. O esporte aqui não é valorizado, né? Não tem aquele hall da fama dos atletas que, né? Então, eu acho que os nossos ídolos, na verdade, eles são muito poucos, não só no esporte, né? Eles são muito pouco valorizados. Você vai caindo no esquecimento porque não tem quem te coloque para cima. E a gente não valorizando a história dos nossos atletas e dos feitos deles, a gente não incentiva também os novos atletas. Claro. Aqui no Brasil, ou você é campeão ou você não é nada, né? Veja o caso, eu sempre cito, o Rubinho Barrichello. Meme, vira meme. Cara, o cara tem uma carreira fantástica. Mas é meme. E os caras, meu Deus ali do céu, a pressão que ele veio depois do Senna. Sim, mas a expectativa, né? Eu acho que sim, a expectativa do mas eu acho sim, ele tá entre os 5 melhores pilotos da história do Brasil, né? Mas o legal também, por outro lado, é que ele entrou nessa história dos memes e ele fez até um comercial esses tempos, né? Ele entrou, ele levou na boa. Ele levou na boa, eu acho tem que levar, né? Como é que não vai levar também? Tem que levar, tem que... Eu não levo, né? Eu já fico louco. Estou trabalhando nisso. Gente, nós somos começo psicólogo. Seres em construção. Eu acho que nós vamos ter que entrevistar teu psicólogo. E o que eu achei mais legal... E vamos virar paciente dele ainda. Ele vai ganhar dinheiro com a gente. O que eu achei mais legal é que o Rolando veio e trouxe todos
os reveses da vida que normalmente as pessoas escondem. Sim. Né? É Porque muito elas legal, querem mostrar verdade. sempre o brilho. Você já aprendeu a lidar com isso. Algumas coisas, não Porque com senão tudo. você não estaria Não traria tratando- Não tantos com tudo, reveses né? assim. Não com Falando tudo. disso. Agora, que é uma honra pra gente ter um cara que foi da seleção, foi da NBA, jogou fora, participou de uma virada do estilo de jogo mundial. Cara, pra gente, então. não é porque você tá aqui na nossa frente, mas é uma grande honra. Eu sou teu fã, É uma cara. grande Muito honra. obrigado. E foi professor do meu filho. E eu tenho uma bola de basquete até hoje, assinada por você e por Sério? todos os atletas da seleção brasileira, Que depois legal. do Pan-Americano. E tá lá em casa até Tira hoje. uma que foto, legal. manda pro homem. Tem que guardar, né? Ah, muito bacana. Então, só queria falar assim. E você é motivo de inspiração para muita gente, vai continuar por certeza. muitos e muitos Então, anos, sabe disso. eu acho assim, né? Não é puxação de A saco, gente não. alcança um patamar como atleta e você tem a obrigação, né? Porque você é espelho, né? Para os mais novos, né? Então você tem que viver. Tem muita gente que tem o status, né? Tem esse papel na sociedade, mas não desempenha de acordo, né? Eu acho que é uma função bem atrelada com o sucesso no esporte, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando, eu ajudo, não sei se vocês ouviram falar do projeto do Curitiba Monsters, basquetebol. A gente tem um time de basquete aí que está tentando jogar a liga, a NBB. Desde 2019, nós já jogamos a Liga de Desenvolvimento de Basquete, a Campeonato CBB, que é a segunda divisão, e agora está tentando, estamos buscando patrocínio, aí é difícil, né? Então, até se alguém escutasse lá e tinha interesse em patrocinar a nossa equipe, a gente está precisando para patrocinar, né? Entendeu? Não é barato, né? A gente tem projetos aprovados na lei de incentivo, mas a gente não pode pagar atleta. Então a gente precisa de patrocínio direto. E para jogar a Liga Nacional não é barato, é 2,5 milhões, pelo menos. Entendeu? Então, se alguém tiver interesse, que estiver escutando. Sim, né? Às vezes um pool de empresas, né? E também. Onde que eles jogam, os atletas? A gente está jogando. A gente está treinando no Thalia, né? No Thalia. E joga na Oswaldo Cruz. E esse ano a gente começou a jogar no Tarumã, né? Que revitalizaram. Até a gente vai ter escolinhas de esportes, escolinhas de basquete, que eu vou ser coordenador, em 4 polos aqui em Curitiba, do Curitiba Monsters. Tarumã é onde era a Universidade do Esporte, lá? Na frente, né? Ah, tá. Uhum. O grande ginásio. É o único, né? Não chega a ser Pinhais. Não, ali é Tarumã infelizmente, né? As praças esportivas só diminuíram. É verdade. Aqui, por exemplo, a voleibais não existe mais, né? Eu passo lá na frente e fico triste. Então, daí eu tô com esse projeto aí, né? Não tô, no momento, tô assim, fazendo uma mentoria de carreira, porque eu quero expandir meus horizontes, né? Não quero ficar só na educação física, basquete, né? Então eu tô fazendo. E assim, eu tô com um projeto novo aí, eu tenho por causa da Bia, na verdade, né? Tenho um canal no YouTube, assim, tem algumas entrevistas e muito bom. Bem legal com jogadores de futebol. Mas eu ia te falar isso mesmo, jogadores de basquete, algumas coisas no Instagram. Ontem alcancei 4 mil seguidores no Instagram, né? Então. Tá feliz? Sim, legal, né? Sabe? Agora ele é atleta de isso futebol mesmo. de botão. Isso mesmo. Eu vi isso. Cara. É uma terapia. É a melhor coisa que está acontecendo na minha vida. Assim, eu vou lá e tomo um cacete. Quer dizer, assim, a gente joga o amador, que é vidrilha. E esse eu já ganhei alguns campeonatos. Né? Beleza, que é bem mais simples. Né? Daí inventaram lá de eu participar da federação, de jogar os campeonatos da federação com o time oficial. Daí eu tô indo, só que assim, né? Lá você apanha. Nossa, apanho bem, viu? Daí teve o Sul-Brasileiro esse fim de semana, eu joguei. De 24 eu fiquei em 22º, não fiquei em último, né? Então, porque daí passa a primeira fase de divide em ouro, prata e bronze. Então eu fui o 6º da bronze. Mas sabe o que é legal? É que lá... A altura não adianta nada. Não, minhas costas nem estão doendo mais, eu faço pilates agora. Mas assim, lá eu sou mais um, eu não sou Rolando. Ah, sim. Quando eu vou jogar no clube, eu sou Rolando, a expectativa basquete. É do grande daí Rolando. Eu tenho que, sabe, desenvolver, fazer ponto. Eu não quero mais jogar competição. Eu quero ir lá, dar umas risadas, jogar basquete, brincar. Você tem jogado basquete? Não, faz tempo que eu não jogo. Porque... Ele disse que não joga por causa disso. Porque os caras ficam cobrando. E aí eles querem jogar campeonato, eu não quero. Daí eu brigo. Eu já briguei a última vez lá. Esse campeonato tem em Caiobá. A última vez que eu fui, eu briguei. Os caras me expulsaram. O cara falou umas coisas pra mim. Eu falei, cara... Ele falou que eu tava fazendo falta nele, dando cotovelado. Cara, por que eu vou dar cotovelado? Você tá louco, Pia? E outra coisa, né? Eu falei, por que eu vou dar cotovelado? Quem é você? Você é um... Desculpa a palavra, você é um bosta. Daí o juiz escutou e me mandou embora. Eu falei, não venho mais isso.
Sabe? É isso que acontece. Todo mundo vai jogar com o Rolando, os caras se preparam uma semana pra me moer, né? Pra fazer o nome no meu lado. Aí o arbitragem me pune porque eu tenho mais técnica que os outros. Então tudo que eu faço é falta e ninguém faz falta em mim. Entendi. Eu não gostaria de encarar um cara de 2,14 metros. Pare. Puxa vida, E aí no botão raro. é muito tranquilo porque eu jogo, perco de 8-1. Ninguém tá nem Sou aí. eu. Né? Pelo contrário. Perdi, e vou lá e dou risada e gosto. Porque existe essa pressão mesmo no basquete, né? Você tem que ganhar, cara. Ainda mais jogando com os caras que não foram Mas já profissionais foi, e tal. né, cara? Mas a pressão existe. Acho que a pressão que você tem em você e que os outros Também, né? colocam em você. Por isso que eu não vou mais. Melhor não jogar. Melhor partir pro botão. Eu fui num Pan-Americano de veterano em 2010, 2011, lá perto de Portland, em Eugene. E só que eu tava magrinho, tava treinando, então eu fui, os caras pagaram tudo, né? Eu fui e joguei bem. Aí tudo bem. Daí voltei, não sei o que mais, tinha um brasileiro, um ano depois. E resolveu ir. Os caras me chamaram, vai. Falei, cara, não posso, eu tenho aula. Vem só na final, sábado de manhã. Falei, tá bom, vou. Eu dei aula até às 9. Fui pra casa, peguei minhas coisas, peguei um avião, fui a Foz do Iguaçu, cheguei, era 2 da manhã. Dormi, fui jogar de manhã. Fiz 2 pontos, peguei um rebote. E os caras pagaram tudo. Falei, não venho mais. Porque eu me cobro também. É muito chato isso, né? Os caras pagam tudo lá, faz 2 pontos, cara. Mas que vergonha. É o que querem ter você. Fomos campeões, mas não por minha causa. Né? Eu não fiz a diferença, só atrapalhei, acho. Então tem isso, né? Que figura, cara. É muito legal você ter vindo aqui. Obrigado. O prazer é meu, obrigada, né? O prazer é meu. Edição 50, com o cara que calça 50 e que tem muita história para contar, né? Mais de 50 histórias. Estou à disposição aí, quando quiserem. Muito obrigada. E como é que é o teu canal no YouTube? Rolando Ferreira 08. Então eu vou fazer uma entrevista agora. Entrevista não, bate-papo, porque eu não sou jornalista. Eu falo, quando começa, a gente vai bater um papo. Então eu vou fazer com o Alex. Com o Alex do Coxa, se Deus quiser. Que legal. Então passa o contato, porque a gente já tentou e não conseguiu. Então, mas eu falo com ele no Instagram, na verdade. Se ele não vier, a gente vai começar a falar mal dele. Não, mal do assessor dele que dificultou. Então vamos ver se dá certo. Então vamos já arranjando o horário lá. Manda, muito obrigado. Que a gente quer ver. Tá bom, marcarei. Tá bom? Então, tá estamos na torcida. Obrigado. Obrigada, Rolando. Um abração. Valeu, prazer. gente. Obrigado. Tchau. Valeu, vamos usar. Aqui, ó, me deixa pendurado aqui. Tchau. Tchau.